Se é interessante porque essa vida espiritual e essa morte espiritual se dão exatamente dentro de nós. Há sinais desta vida, há sinais desta morte por fora, mas a ponta do iceberg, para assim dizer. O maior, o mais profundo, nós não vemos, está lá dentro, no interior. Por isso que a primeira leitura de hoje, Deus falando por meio do profeta Jeremias, diz de modo claro: esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. A lei do Senhor que é impressa nas entranhas, lá no fundo, no íntimo. A lei do Senhor que é gravada onde? No coração. É por dentro, não é por fora. Jesus, numa discussão com o judeu, uma de muitas discussões com o povo judeu, com os últimos líderes, há uma discussão terrível sobre por qual autoridade Jesus expulsa os demônios. E Jesus então diz que não é por causa do demônio que ele expulsa os demônios. Ele diz: se pelo dedo de Deus eu expulso os demônios, é para vós chegar no reino de Deus. Isso ele fala em Lucas, mas em Mateus é diferente. Se é pelo Espírito Santo que eu expulso os demônios, é chegado para vós o reino dos céus. Por que em Lucas ele fala o dedo de Deus? Em Mateus ele chama de Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o dedo de Deus. Foi o Espírito Santo foi o dedo de Deus que escreveu nas tábuas da lei, no Antigo Testamento para Moisés, a lei. E no Novo Testamento, o Espírito Santo escreve a lei nova, a nova aliança, a aliança do amor. Mas não mais em tábuas de pedra, como diz São Paulo, mas nos nossos corações, por dentro. Antigamente, as tábuas da lei eram vistas com os olhos da carne, os olhos físicos. Agora, a lei que o Senhor imprime na nossa alma é por dentro. E quando começa isso? No batismo. A quaresma é um tempo precioso, porque é um tempo onde a gente reflete sobre a morte da vida, que reflete sobre o batismo. Por isso é um tempo importante, é um tempo oportuno para conversar sobre o assunto da vida e da morte, porque é um tempo que fala do batismo. A gente vem vindo desde o primeiro domingo da quaresma falando da realidade do batismo, porque o batismo é o início da vida cristã, é o começo da vida da graça, da vida em Deus. Tudo começa com o batismo. O batismo, junto com a crisma e a Eucaristia, são chamados sacramentos de iniciação da vida cristã. Por isso tem um livro aí chamado Ritual de Iniciação Cristã. Os adultos, a gente fala de RICA, pela sigla, Ritual de Iniciação Cristã. Iniciação cristã. Uma iniciação cristã que esses nossos adolescentes já começaram na catequese. Pela catequese, já começaram a iniciação cristã. Isso é importante lembrar. Começaram desde, alguns começaram desde muito pequeno, outros no colégio, mas começaram, fizeram um caminho, estão fazendo um caminho para se iniciar na vida cristã. Claro que não podem receber a comunhão sem ter recebido o batismo, porque o batismo é o primeiro sacramento. Sem batismo não vai ser os outros. Por isso, então, nessa cerimônia, a gente primeiro batiza para depois da primeira comunhão, porque é o sacramento de entrada, é a porta de entrada. Mas é importante dizer que o batismo traz em si essas duas realidades, da vida e especialmente da morte. Jesus fala no Evangelho de hoje: se o grão de trigo não morre, ele só é um grão de trigo. Mas se o grão que cai na terra morre, ele frutifica, ele dá fruto. E aí Jesus fala: quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta de sua vida, quem despreza a sua vida por amor de Cristo, esse vai ganhar a vida eterna. É sempre esse dilema da morte e da vida. O grão de trigo, para frutificar, para dar vida, ele
precisa morrer. A semente precisa morrer, senão não nasce, senão não brota. E nós também precisamos morrer para ir para o céu, por exemplo, para a vida eterna. Mas antes de nós passarmos pela morte, a gente tem que morrer antes, para o pecado, para o mal. Por isso o batismo. Quando nós batizarmos esses nossos adolescentes aqui, jogarmos águas sobre eles, o que vai acontecer? Eles vão morrer. É a morte. Porque as águas do batismo são as águas do dilúvio, que matou a humanidade pecadora corrompida. Mas eles trouxeram uma humanidade nova. Os adolescentes morrem espiritualmente quando são batizados, porque morre neles o velho homem, o homem do pecado, do mal. Toda pessoa que é batizada seja recém-nascido. Não, mas recém-nascido não tem pecado. Quem disse? No Salmo 50, 51 da tradução, versículo 7, o rei Davi escreve assim: minha mãe concedeu-me no pecado, e eu nasci na culpa. É o pecado original, é o pecado das origens, que vem de quem? Dos nossos primeiros pais e Adão e Eva. Eles pecaram, e como eles eram os primeiros, o pecado tem vindo de herança. Chega até nós. Por isso que não batiza a criança, porque a criança tem pecado sim. Se não precisava batizar, óbvio. Se batiza porque já nasce com o pecado. Não o pecado que é a responsabilidade delas, mas o pecado que tem de herança. Lá de Adão e Eva, lá no começo. Por isso que a gente batiza desde pequeno. Se batiza porque não, como ele tem que batizar. Porque senão não entra no reino de Deus. Jesus fala, em verdade vos digo, se não nascer da luz do Espírito Santo, não entraremos. Isso é o batismo da condição, sem a qual você entra no reino. Jesus falou, se não renasceres da água do Espírito, a água do Espírito é o batismo. Por isso, é importante o batismo para a salvação. Mas aqui, por isso também, eu sempre digo isso, vou dizer de novo, por isso que os bons pais católicos não ficariam esperando tanto as crianças ficarem maiores do que eles para batizar. Os bons pais católicos, quando a mãe já está grávida, não fica pensando só no chá de fralda, chá de revelação, chá de raio de pasta. Vão pensar quando vai ser batizado. Já organiza quem vai ser padrinho, madrinha, vai batizar com 1, 2 meses, 3 meses no máximo. Se o resto é importante, estou batizado também. Tem que tomar vergonha na nossa cara gorda e livre e dar importância àquilo que é importante. Porque depois a criança está meio perdida, mas também os pais nunca se preocuparam com isso e trazer esse cedinho para a igreja. E aqui, na nossa paróquia, quando alguém se apresenta para receber o batismo, para fazer a catequese, para a primeira comunhão, a gente acorda as crianças desde 4 anos de idade. Tem turmas que você vai para na nossa paróquia, começaram com 5, 6 anos de idade. E os pais não gostam. Os bonitos pais não gostam, não. Já vão escrever, quando termina, quando acaba? Uma escola, ela tem que acabar. Catequese é para sempre. Porque é ensino das coisas de Deus. E a gente só para de aprender as coisas de Deus quando morre. Porque vai aprender no céu depois, para a eternidade. Quando que anda acaba? Nem começou, já está perguntando? Aqui a igreja não é lugar de serviços nesse sentido, como no shopping center. Eu pago e tenho. Não. Igreja é um lugar onde eu vou servir, não é um lugar que está me servindo. É um lugar de compromisso, de responsabilidade. Então, se eu coloco meu filho, não é para eu ficar preocupando. Não, é para ele ficar bom, tem que ficar mesmo. Porque fora ele só aprende coisa errada. Então, pelo menos na igreja, eu tive muitos anos aprendendo tudo que ele aprender de Deus. Para receber o sacramento e continuar na igreja, a vida inteira. Por isso que se evita até para dizer primeira comunhão. Fala-se em introdução à vida eucarística. Por quê? Porque para ter primeira comunhão, mas a primeira não volta mais. Tem que ser a primeira de uma vida inteira. Eu vou comungar a primeira vez, eu vou comungar até morrer. Até a última comunhão. Quando vai ser a última comunhão? Se Deus quiser, durante a morte. Quando estiver morrendo, com a graça de Deus bem velhinho, está longe de eu ficar velhinho, mas quando ficar bem velhinho e estiver morrendo, aí vem o padre e dá a última comunhão. Depois daquela primeira que eu recebi, naquele 26 de maio de 91. Assim que é a vida com Deus. Vida com Deus não tem começo e fim, só tem começo. Fim nunca vai ter. Por quê? Voltamos ao assunto: a vida e a morte. Porque no
batizado, no batismo a gente morre. Morre o pecador e renasce o Filho de Deus na água do batismo. A pessoa nasce nova, uma nova criatura que não é obra nossa, por mais que a gente se esforce por isso que o sacramento já dá essa graça, uma graça, um dom. Por isso que a gente cantou no Salmo: cria em mim um coração que seja puro. Coração puro nesse mundo, só Deus criando mesmo. Nós não conseguimos, não é obra nossa, é mais um mundo corrompido que a gente vive dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, no bairro. É difícil, é uma obra que tem de Deus. Por isso, se queremos ser verdadeiros católicos, a primeira coisa é o nosso batismo. A gente morreu com pecado. Primeiro é morrer com pecado e depois continuar pecando. Porque essa luta é uma luta para sempre. Do grão morrer para frutificar. É uma luta constante. Porque o homem velho morreu nas águas do batismo. Mas o abençoado sempre está querendo ressuscitar. A gente fala: cala a boca, volta a morrer. Você morreu, fica morto. Agora é o homem novo. O mentiroso morreu. O adúltero que trai a esposa morreu. O viciado morreu. O que falava mal da vizinha morreu. O que vivia só irritando e gritando morreu. E agora ressuscitou o velho homem na vida batismal, nas águas do batismo. O homem que fala a verdade, a mulher que já fala mais mal da outra pessoa, aquela que vive mais no vício. Essa é a vida, senão não adianta nada. Estamos aqui fazendo teatro. Como dizia Luiz Gonzaga, triado. Mas é triado. Estamos aqui só de brincadeira. Eu estou com uma roupinha bonitinha e depois fazer um churrasquinho de batizado. Mas é a vida nova, é isso que conta. O que conta é não ficar pegado à própria vida de Jesus no Evangelho de hoje. O que conta é morrer para si mesmo, que é o grande problema. Porque tudo está na cruz de Jesus. Meu irmão e minha irmã, Jesus começa o Evangelho, lá no começo, ele fala: se o grão de trigo não cai na terra e morre, não dá fruto, só é um grão de trigo, mas se morre, frutifica. Presta atenção. Jesus termina o Evangelho dizendo, depois ele fala que o Pai glorifica ele, né? O Pai glorifica o Filho, fala: glorifiquei, glorificarei de novo. Mas lá no final do Evangelho é dito assim, é muito interessante o que é dito no final do Evangelho. Jesus fala: quando eu for levantado da terra, eu vai trair tudo a mim. Quando eu for levantado, primeiro ele cai, morre, é o grande trigo, morre, ele cai. Depois ele é levantado. Agora pergunta pegadinha, lá na matriz errada, às 7 da manhã. Vamos ver se você está aqui. Jesus fala que vai ser levantado. Em que momento Jesus é levantado e todo mundo olha para ele? Onde é? Não, acertado. É melhor que na matriz. Na cruz. Vai dizer lá na ressurreição. Na ressurreição ele foi levantado pelo Pai, sim. Mas antes da ressurreição, o primeiro lugar que ele é levantado é na cruz. Aí todo mundo enxerga. Quando eu for levantado, eu treinei para cruz. Porque a morte de Cristo, mesmo na cruz, já é vida. Porque ele morre para nos dar vida. Ele morre para nos comunicar vida. Isso é importante. A vida da graça, a vida do batismo, que esses adolescentes recebem hoje, é obra de Cristo morto na cruz. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Então, a vida que essas crianças vão receber, que esses adolescentes vão receber no batismo, tem o preço do sangue de Jesus na cruz. Sem cruz, sem passar pela cruz, ninguém recebe vida verdadeira. Só que Jesus fez a parte dele, ele morreu por nós na cruz. E nós? Está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de hoje: se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, aquela pessoa estará comigo também. E se Jesus estiver na cruz, eu não vai com ele também, se eu estiver seguindo. Porque a gente quer seguir Jesus só nas partes boas. Quando Jesus está sendo aplaudido, eu estou atrás de Jesus. Quando Jesus está fazendo milagre, eu estou me elogiando, eu estou com Jesus. Jesus foi preso, eu fugi. Jesus flagelado, eu fugi. Jesus crucificado, todo mundo eu quero ser crucificado também. Seguir Jesus
a gente seguir com a cruz. E a cruz nos transforma. Porque quando nós somos batizados, quando a gente realiza o batismo, morre o homem velho, e o homem novo que nasce das águas do batismo é a imagem do Cristo. O Cristo ressuscitado, todo novo, todo limpo, todo glorioso. Mas não dá para ter a imagem do Cristo glorioso, do Cristo ressuscitado, se eu não tenho a imagem do Cristo crucificado, do Cristo que é levantado na cruz e atrás de todas as coisas. Por isso que o sofrimento faz parte. Na segunda leitura de hoje, é dito que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Sem sofrimento ninguém aprende a obedecer. Sem sofrimento ninguém aprende a ser filho, porque o filho obedece ao Pai. Ser filho pelo batismo é aprender o caminho também do sofrimento. Isso que a gente viu, Jesus nos permite nessa vida sofrer tanto, para aprender a amar, sofrendo por Cristo, sofrendo por causa de Jesus. E assim a gente morre para nós mesmos e ressuscita com o Senhor, uma vida nova. Mas eu queria terminar, mas não sei, lembrar de uma passagem bíblica que eu fiquei, assim, só lembrei depois dessa passagem, mas é uma passagem do apóstolo São Paulo, porque tem a ver com o que estamos vivendo também na nossa palavra. São Paulo, 2 Coríntios 4, versículos de 7 a 12, diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a glorificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu falei que é sempre esse dilema, né? Morte e vida. É bonito isso, porque São Paulo fala o quanto que ele sofreu. Olha, eu estou sendo atribulado, eu estou sofrendo por causa do Evangelho, para que o Evangelho chegue a vocês. Eu estou sofrendo muito, mas para que vocês tenham vida. E aí, Jesus, aí São Paulo diz: eu sofro por amor de Jesus. E aí ele diz assim: de maneira que em nós que estamos evangelizando, opera a morte, e em vocês que estão sendo evangelizados, opera a vida. Meu irmão e minha irmã, não tem jeito da gente evangelizar, da gente levar essa graça de Deus em nós e para os outros sem morrer. Para a gente ficar santo, a gente do céu tem que morrer a cada dia. Não basta morrer só no batismo, tem que morrer até a morte. Morrer com os nossos gostos, por isso que tem a quaresma. Na quaresma, a gente faz uma série de penitências. Está na quaresma sem tomar café. O outro, nessa quaresma, escolheu não comer pão. O outro ficou sem comer doce. O outro sem carne. Então, tudo rezando para a quaresma terminar logo, para começar, para voltar a comer carne, tomar café. Contudo, importante dizer que também tem outros também que fizeram outro tipo de penitência. Nós temos a missa das 5 da manhã. Tem gente lá firme e forte, vindo na missa das 5 da manhã todo dia. A gente celebra a missa da matriz, segunda a sexta na quaresma, até o fim da quaresma, até a quarta da semana que está celebração, às 5 da manhã. Tem um lá, fiel, bonito. Mas também estão rezando, a missa da quaresma acaba logo, não tem para poder dormir até um pouquinho mais. Tudo bem? Mas a quaresma nos ensina que a vida nossa tem que ser um sacrifício oferecido a Deus. A vida nossa eterna não é só na quaresma. A gente tem que fazer algo para morrer por nós. Quando vem alguém pedir para você: eu preciso muito de tal lugar, dá uma carona? Agora é a hora do meu descanso. Agora é a hora de eu dormir. É a hora de morrer. Eu vou te levo. Eu morri por meu desejo de descansar, de dormir, para dar vida ao meu irmão que está precisando de mim. Quando ele tem que morrer? Muitas
deixar de fazer aquilo para ajudar aquela pessoa e depois voltar a fazer. É morrer. Morrer é isso. É morrer para a nossa vontade, morrer para o nosso desejo, para ajudar quem precisa, para fazer o bem, diferente do mundo de hoje. Porque no mundo de hoje, não, eu falei nas outras missas, fala aqui também, nós somos um deck. O povo tudo zumbi, tudo zumbizado. Porque o povo já morreu. E só vive para atrapalhar a vida dos outros. É pisando nos outros para conseguir alguma coisa. É matando os outros para ter alguma vida. O cristão não mata o outro para ter vida. Ele mata a si mesmo para dar vida aos outros. É diferente. Eu não piso no outro para chegar onde eu quero. Eu, na verdade, ajudo o outro a subir até por cima de mim, se for necessário, para chegar lá. Nós chegarmos juntos. Isso é cristão. Isso é o evangelho. Isso é Jesus. Bem diferente do mundo prega. No mundo está tudo morto. Cada um está pensando em si, é egoísta. Cada um está pensando nas suas coisas. Está morto nos seus desejos, nas suas manias, nas suas coisas. Está todo se lixando o outro. Mas não é isso que ensina o evangelho. Não foi para isso que nós fomos batizados. Foi para continuar morrendo. Morrendo no pecado, morrendo no mal. Para ter vida em nós e ser vida na vida do outro. Por isso que São Paulo fala: trazemos em nós, no nosso corpo, a morte de Cristo, para que vocês tragam em vocês a vida em Cristo, para que os outros tenham vida, tem que morrer. Morrer para mim, morrer para o meu jeito, para as minhas coisas. É pensamento. É pelo Beato Carla Cruz, padrinho da juventude, foi com 15 anos de idade, aí padrinho dos jovens, muito popular. Carla Cruz fala: não eu, mas Deus. É tudo para repetir o que eu preguei. Não eu, mas Deus. Não é eu, é Deus. É o próximo, porque Deus está no próximo. Não é eu pensar em mim, essas pessoas. O outro com a maiúsculo, Deus. Isso é importante, né? Porque ontem nós tivemos uma reunião pela tarde sobre evangelização. À noite foi sobre as obras materiais, mas à tarde foi sobre as obras espirituais, sobre evangelizar, como chegar a todos, como evangelizar, lá na Matriz. Uma equipezinha lá, equipes que na Assembleia falaram que queriam trabalhar nisso. É uma reunião muito boa. Nós estamos aí organizando times climáticos, organizando evangelização na nossa casa. Mas não se faz evangelização sem morrer. Eu disse isso para os jovens. Eu estava aqui trazendo vocês, mas eu estava lá falando para os jovens, para ver se a paróquia saiu atrás. Porque eu estava falando para os nossos jovens que eles precisam morrer também. Aliás, para os coordenadores, para quem está na nata, para quem está na frente, que eles precisam ser os primeiros a morrer porque estão na frente. De não ficar só com os amiguinhos, que coisa de jovem, mas não ficar só. Não, tem que morrer, tem que ficar com aqueles que não são meus amiguinhos. Tem que ficar com aqueles também que chegaram agora, acolher, estar junto, morrer com o meu tempo. Até uma das nossas coroinhas aí falou na reunião, é sair da minha zona de conforto. Isso é morrer. Sair da minha zona de conforto para servir o outro. Se não tem morte, não tem evangelização. Se eu não morro para mim, para os meus gostos, para os meus desejos, para o meu modo de pensar, não tem evangelização. Aí vai estar sempre centrado no próprio umbigo, nas nossas coisas. Mas nunca vai levar Deus aos outros. Vai levar Deus aos outros. Custa, é sacrifício, é cruz. Eu termino, porque ainda temos os batizados, porque está bastante quente, mas não reclamo, porque o purgatório é mais quente ainda. E eu estou sofrendo muito mais calor do que vocês, porque eu estou de preto e estou com muito mais roupa que vocês. Então, mas deixa eu dizer para vocês de modo claro, e direto, que se hoje você está na igreja, alguém morreu por você, além de Jesus, né, claro, mas foi uma pessoa que morreu para os compromissos dela, morreu para as coisas que ela ia fazer, para te dar atenção, para te falar de Jesus, para te convidar para vir para a igreja. Alguém morreu de algum jeito para você estar aqui hoje, para você ter vida em Deus, para você ter vida no Senhor. Alguém fez isso por você. Agora é hora de seguir Jesus. Agora é hora de você morrer por outro, para que outros tenham vida também. Isso é evangelização. E eu hoje de manhã acordei com isso na cabeça. Esse texto do apóstolo São Paulo
em nós para os outros. Mas o texto do Padre Antônio Vieira, o sermão da 60ª, Padre Vieira faz um sermão dias antes da Quaresma, no século XVII. Padre Vieira era português, padre jesuíta, veio em missão para o Brasil, naqueles anos dos 1600, imagina como que era fácil de evangelizar no meio do mato, os índios que até comia gente. Então não era simples evangelizar nos inícios desse Brasil. Ele veio para o Brasil, ele ia voltar para Portugal, mas sempre estava aqui, fazendo tempos de missão, o Padre Antônio Vieira. Ele é conhecido na escola, se falava dele, nas aulas de literatura, porque ele é conhecido pelos seus sermões do Padre Vieira. Padre Vieira tem um sermão famoso da 60ª, que é um sermão que fala, que ensina os pregadores a pregar o Evangelho. E nesse sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira fala sobre a semente, porque o Evangelho da 60ª é o Evangelho sobre a semente. O semeador que saiu a semear a semente. Ele fala como que a semente precisa morrer para frutificar. E eu lembrei desse trecho que eu acho tão lindo e trago aqui para vocês, para que a gente não só saiba que a gente tem que morrer por causa de Cristo, mas que a gente saiba que se a gente hoje tem vivo, é porque muitos antes de nós morreram por nós. E morreram mesmo, é isso que diz o Padre Vieira. Mas ainda, a glória do semeador do nosso Evangelho não foi a maior. A maior é a que se tem experimentado na colheita onde eu fui e para onde venho. Tudo o que padeceu a semente, padecem lá os semeadores. Semente perdidos, houve aqui semente mirrada, semente afogada, semente comida, semente pisada. A parábola que fala que a semente foi pisada pela madeira do caminho, que a semente foi devorada, comida pelas aves. A parábola fala tudo isso, né? E ele fala que ele viu toda essa semente no Brasil quando ele evangelizou. Semente mirrada, semente afogada, semente comida, semente pisada. Tudo isso padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão de 12 anos atrás. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do grande rio Amazonas. Houve missionários comidos, porque outros comeram os bárbaros na ilha de Araãs. Houve missionários mirrados, porque tais se tornaram pelas jornadas de Tocantins, mirrados de fome e de doença, onde está o ovo, que andando 22 dias perdidos nas breias, matou somente a sede com o orvalho que lambia das folhas. Vede se lhe enquadra bem sobre mirrados, sobre afogados, sobre comidos, ainda que se vejam pisados, perseguidos pelos homens. Não me queixo nem o digo, Senhor, pelos semeadores, não me queixo nem o digo pelo Senhor, pelos semeadores, mas só pela colheita que eu digo, só pela colheita que eu sinto. Para os semeadores, isto são glórias. Mirrados sim, mas por amor de vós mirrados. Afogados sim, mas por amor de vós, Senhor, afogados. Comidos sim, mas por amor de vós comidos. Pisados e perseguidos sim, mas por amor de vós perseguidos e pisados. Nós vamos fazer sobre os nossos adolescentes o sinal da cruz, porque a vida cristã é a cruz. Não dá para chegar no céu sem sofrimento, sem sofrer algo por Jesus, como Jesus sofreu por nós. E eu termino dizendo para você hoje, de modo claro, para todos nós que já fomos batizados, porque o batismo sempre começa com o sinal da cruz. Porque o que o Padre Vieira está dizendo é que os missionários que vieram na missão de Maranhão sofreram tudo que a semente sofreu. Se a semente foi afogada, diz Jesus, a semente da parábola, os missionários se afogaram, porque os coitados acabaram morrendo afogados no rio Amazonas, quando foram evangelizar os que estavam aqui. Se a semente foi comida, também os missionários foram comidos, porque tinha os índios canibais que pegavam os missionários e cortavam os dedos, os braços, comia a carne humana.
gente que simplesmente foi mirrado no sol. Os missionários, porque muitos deles mirraram no sol ardente do nosso Brasil, em Tocantins, diz o padre Vieira, evangelizando, e perdidos nas matas, só tinham para beber a água que eles conseguiam tomar das folhas. Se a gente acha que hoje é difícil evangelizar, que hoje é difícil ser de Deus, imagina naquela época, que não tinha recurso, não tinha transporte, foram perseguidos os homens, pisados pelos homens, semente pisada. Meu irmão e minha irmã, se hoje você está, talvez não tão confortável por causa do calor, mas você está sentadinho escutando o Evangelho, se hoje você está aqui trazendo seu filho, seu afilhado para ser batizado, para fazer a primeira comunhão, é porque muita gente morreu por causa do Evangelho, por mim e por você, seguiu Jesus para valer, não ficou reclamando, ai como está quente hoje, o padre não para de calar. Foi gente que estava disposta a dar a vida por Cristo, por isso que a gente está aqui, por isso que o Evangelho chegou até nós, porque foi gente que não tinha medo de um calorzinho, de uma igreja abafada, porque eles caminhavam quilômetros debaixo de sol para evangelizar. Por isso que a gente está aqui, porque teve gente que deu a vida, morreu para que tivéssemos vida hoje no Evangelho e para gente. Por isso hoje, meu irmão e minha irmã, chegou a minha e a sua vez de sofrer algo por Jesus, para que outros também sejam vida e sejam evangelizados.